Fala, meus amigos do canal Head to Head. Estamos começando mais um vídeo de dicas e palpites com o nosso bilhete pronto lá no finalzinho do vídeo, beleza? Vamos para essa quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023, uma grade com poucos jogos, né? Um pouquinho mais fraca aí, porque a gente tem esse jogaço aí, a Supercopa da UEFA, o campeão da Champions League, depois de muita insistência, Manchester City, e o dono da Liga Europa, né? O Sevilla aí, o principal vencedor da Liga Europa, que é algo surreal como o time joga nessa competição, né? Então eles fazem essa Supercopa. E aqui não tem pra onde correr, né? Vamos buscar a vitória do Manchester City. Odd de 1,33, 1,38, 1,40. Enfim, dependendo da casa de aposta que você utiliza. Vamos esperar essa odd subir. Se o City não marcar ainda no primeiro tempo, né? Porque quando tem uma diferença de equipe assim, o City costuma massacrar até já abrir o placar no primeiro tempo. Então aqui são dois cenários para esse jogo e eu vou buscar um desses dois. Então o primeiro é se o Manchester City entrar amassando o Sevilha. Amassando é o quê? É uma posse de bola ofensiva, é recuperação de segunda bola, é tá pisando na área do Sevilha, é tá finalizando, é criação de chances, é criação de oportunidade de finalização, né? Às vezes a finalização não sai, mas os passes chegam no jogador que está a ponto de finalizar e às vezes o zagueiro, o adversário trava, mas você vê que foi uma chance muito boa. Então, se o Sevilla quiser sair em contra-ataque, neutralização desse contra-ataque por parte do Manchester City, pressão na saída de bola do Sevilla, se tiver esse padrão, eu vou buscar a vitória no primeiro tempo do Manchester City. Agora, o jogo começou um pouquinho mais devagar. O City com a posse de bola, mas o Sevilla não dando as oportunidades que o City quer, tendo o City tendo um pouco de dificuldade para finalizar, para invadir a área do Sevilla. Aí eu vou esperar essa odd subir e vou buscar a vitória do City no jogo inteiro. Tá? Então são esses dois cenários aí que eu vou trazer para esse jogo e eu vou buscar um desses dois. Eu compartilho lá no canal do Telegram, né? O link tá na descrição. O que eu tô vendo e qual desses dois cenários que eu vou buscar. 19h30, segundo jogo entre São Paulo e Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Primeiro jogo, o Corinthians ganhou 2-1. E agora no Morumbi o São Paulo vai tentar reverter esse resultado. Um pouquinho complicado, tá? Clássico é sempre um jogo difícil de prever o que pode acontecer, né? Mas aqui, como a gente já tem um cenário pré-definido do que as equipes precisam, facilita um pouco, né? O São Paulo eu acho que vai ter um pouquinho de dificuldades, porque o Corinthians, quando ele se propõe a jogar fechadinho, ele vai bem, ele consegue fechar bem os espaços e ele tem uma boa bola esticada em contra-ataque. O São Paulo tem uma proposição de jogo muito boa, eu gosto do jeito que o Dorival ajeita o time e propõe jogo. E aqui para mim vai ser um jogo pro ao vivo, tá? É difícil prever algo, porque o jogo pode abrir para gols, mas também pode ficar fechado e terminar 0-0. A gente precisa ver como que vai ser o comportamento dos times na partida. Então, início de jogo, eu imagino o São Paulo indo para cima, mas de uma forma mais moderada, sem dar espaços, porque o São Paulo se toma um gol logo no início do jogo, fica com 2 de desvantagem e aí complica bastante. E aí vem essa situação. Se o São Paulo toma um gol logo no início, ele fica com 2 de desvantagem e precisa se expor de uma forma absurda para tentar reverter. E aí os espaços começam a aparecer. Agora, o jogo vai ficando no 0-0, 0-0, Corinthians fechadinho, Corinthians não explora contra-ataque, tendência de um jogo under, né? O São Paulo faz o primeiro, empata o confronto, aí fica em situação empatado, 2-2, e aí os times começam com aquela situação de ter mais medo de tomar um gol do que a vontade de fazer. Então, jogo pro ao vivo, eu vou compartilhar no canal do Telegram o que eu tô vendo desse jogo, eu vou ir passando os insights do jogo, e se eu for buscar gols, eu compartilho lá. 21h30, Flamengo e Grêmio jogam no Maracanã. O primeiro jogo foi 2-0 pro Flamengo, lá na Arena do Grêmio. E o Flamengo jogou muito bem esse jogo da ida. Mas aqui eu tô curioso para ver como que vai ser esse jogo, porque eu tô achando o time do Flamengo bem estranho em campo nos últimos jogos. Eu tô achando o time um pouco preguiçoso, um pouco sem vontade. Esse jogo contra o São Paulo, eu achei o time muito sonso em campo. Bom, a eliminação pro Olímpia nem se fala, o time jogou mal. O 3-0 que ele tomou do Cuiabá, o time tava irreconhecível. Então essa sequência de 3 jogos do Flamengo me deixa com o pé atrás para esse jogo aqui, tá? E o Grêmio ele já não tem nada a perder. Ele vem com 2-0 contra, ele não tá nem aí, ele quer reverter esse placar e ele vai para cima. O Grêmio provavelmente vai fazer um jogo aqui de muita intensidade. E se o Flamengo entrar com a preguiça que ele entrou contra o Cuiabá e contra o São Paulo,
o Grêmio passa o carro no Flamengo aqui, tá? Eu tô curioso, parece que o ambiente não tá legal lá no Flamengo, né? As notícias que vão saindo é que o ambiente lá não tá muito bom, desde aquele episódio envolvendo o preparador físico, enfim, todo aquele rolo que deu lá. E eu também aqui, é jogo pro ao vivo, eu acho que aqui a situação para gols é melhor, tá? Porque o Grêmio vai ter que se expor. O ataque do Grêmio é bom, né? Com o Soares, com o Bitelo. E o Flamengo tem um excelente contra-ataque com o Bruno Henrique. As estocadas do contra-ataque do Bruno Henrique é algo muito forte, ele é muito rápido, né? Então aqui para mim, o primeiro cenário que eu vou vir ver é esse over 1,5. Tá iniciando uma fase de 1,30, né? Esse jogo se estendendo em 0-0 até o minuto 40 do primeiro tempo. Essa odd já subiu legal e eu gosto de pegar esse over 1,5. Mas também eu não descarto trabalhar outras situações aí envolvendo gols no primeiro tempo ainda. Então esses cenários aí que eu não descarto, eu compartilho lá no canal Telegram, se eu vou fazer alguma coisa ou não. Inclusive esse over 1,5 aqui. Porque esse jogo também, pode ser que o Grêmio venha para querer reverter o placar, mas o Flamengo feche bem os espaços, controle o jogo, jogue com o regulamento aqui debaixo do braço e mantenha o placar aí de 2-0 e o jogo termine 0-0. Também é uma possibilidade, né? Mata-mata, assim, é algo que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado e levar pro ao vivo. Acompanhe a gente lá no canal do Telegram que eu vou compartilhando tudo que for fazendo lá, tá? Tem um outro jogo que eu quero dar uma olhada aqui, ó, que é o Nacional Potosí contra o Vacarías. Esse aqui é pela Copa da Liga, às 19h30 lá na Bolívia. E o que me chama atenção? Me chama atenção para pegar uma vitória no HT do Nacional Potosí. Esses times se enfrentaram agora, ó. Tem 10 dias aí que eles se enfrentaram, 10, 11 dias. E olha o placar, 6-1, né? Então o Nacional Potosí já ganhou no primeiro tempo mesmo, depois ampliou para 6. Outro fator que me leva a querer buscar essa vitória no HT é o retrospecto do Potosí em casa, né? O Potosí joga numa altitude bem grande e isso faz diferença, né? Mesmo lá dentro da Bolívia. Olha como o time vai bem em casa. Já o Vacarías, fora, dá uma olhada. Muito mal, né? Então o que eu quero vir buscar é essa ideia de pegar uma vitória no HT do Nacional Potosí. Mas aqui eu preciso ver se o time vai estar com o time titular, como que vai estar a vontade do time em campo, porque essa Copa da Liga aqui, às vezes o time não vai com o time titular, não é o campeonato boliviano, né? Esse aqui é outro campeonato. Então, de repente, às vezes não compensa. Aí eu compartilho lá no canal do Telegram também a minha visão desse jogo. Outros jogos são os jogos de volta da Copa da Colômbia. Então, quando tem jogos de volta, eu gosto de trabalhar a questão de gols, né? Porque aqui, por exemplo, o Águilas contra o Laikidá, o Águilas precisa se expor. Perdeu de 1-0, ele precisa ir para cima. Quando se expõe, dá espaço e se o outro time quiser, às vezes consegue ampliar no contra-ataque, né? Mesma situação aqui, ó, Santa Fé e Deportivo Cali. 2-1 pro Deportivo Cali o primeiro jogo. Deportivo Pereira e Tigres. Aqui o time mandante já venceu o primeiro, aí eu fico com um pouquinho atrás, mas também dá, tá? O Tigres às vezes vai se expor, vai ir pra cima, e o Deportivo Pereira, que é quartas de final da Libertadores, né? Eliminou o Del Valle. Também às vezes não pode ser que não esteja tão afim desse confronto aqui, já pensando no Palmeiras. Enfim, são jogos que eu vou trazer para dar uma olhada e de repente aí a situação consegue trabalhar um pouquinho de gols. Para essa quarta-feira eram esses jogos aí que a gente separou e o nosso bilhete pronto vai ser com a vitória do Manchester City e o over 1,5 no QPR com o Norwich pela Copa da Liga Inglesa, tá? Jogo único da Copa da Liga Inglesa. E eu gosto desse over 1,5 aí. Como é jogo único, um time abre o placar, o outro se expõe. É um jogo bem legal, às vezes, para comprar, para fazer alguma coisa para gols. Feito, pessoal. Era isso. Se inscreve no canal aí, deixa um likezinho. Acompanha a gente nas redes sociais. A gente tá sempre compartilhando tips lá no Instagram. Lhes deixo um abraço e até mais.